A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estamos aqui, quinta-feira, uma palavra vinda diretamente de Deus para o seu coração neste momento, sobre Sansão, que venceu muitos filisteus, venceu muitas batalhas e vencia os seus inimigos. Mas ele ficou cego, a sua visão se escureceu. E então ele foi posto entre duas colunas sem visão. E as duas colunas sustentavam uma estrutura, um templo. Ele pendia para cá, pendia para lá e mantinha sobre aquelas estruturas o templo de pé. Porém, num certo momento, ele começou a analisar: já estou cego, não posso ver, perdi a visão. Essas colunas continuam de pé. Essas colunas, em certo tempo, elas tinham muito valor. Elas seguravam a base. Essas colunas, elas não mediam esforços. Elas ficavam até mais tarde, hoje, amanhã, depois da manhã, para prover o que era necessário para aquele templo, para aquela estrutura, para que as pessoas que ficavam debaixo estavam seguras. Mas sem visão, Sansão no meio, sem visão, ele falou: eu não dou valor para essas estruturas, eu posso sustentar esse prédio sozinho. Eu e mais o meu Deus sustentaremos esse prédio. Quando foi posto à prova, ele se calou, ele falou: não me lembro, não tenho recordação, sendo que há muito tempo atrás ele conhecia, ele sabia, lá estava, com os ombros de baixo, por 10, 15, 20, 25 anos, no mesmo lugar, mesma cidade, carregando, sustentando aquela estrutura, aquele prédio. Eram duas colunas, um fazia sua parte, outra coluna, que era outra pessoa, fazia outra parte. Mas quando chegou a ele, ele falou: então tá bom, deixa quieto. Não me lembro, se não dá, não dá. Mas o copeiro, ele falou diferente. Por muitos anos ele se esqueceu de José. Mas quando chegou o momento oportuno, ele falou: eu conheço um que lá de trás vem caminhando há muito tempo, e ele sustenta, ele carrega, ele não mede esforços. Ele interpretou sonho, interpretou visão, ele está lá, ele fez alguma coisa. Então chamou até a presença de Faraó, e Faraó falou: então tu és José, aquele que as pessoas podem contar. Então José, ele transmitiu a visão, a interpretação, e as coisas aconteceram. Porém, aquelas colunas, então, Sansão não deu valor. Não lembrou quantas horas que passaram além, mais tarde, hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, para prover o que era necessário para aquele que estava no meio, que era Sansão. Para ninguém debaixo daquela estrutura ficar com medo da estrutura cair e fugir. Porém, ele não ligou, não deu valor e não teve consideração nenhuma pelas colunas. Então as colunas veio abaixo porque ele mesmo deixou desmoronar. As colunas caindo, todos fugiram. Alguns morreram, outros fugiram. E ele viu o templo em ruína. Ele viu a construção derribada e uns correndo, outros caído, machucado e ferido. E a visão continua escura, sem enxergar. E aquelas colunas, elas ajudavam. Aquelas colunas, elas estavam ali para toda hora fazer o que for preciso e manter aqueles que estavam debaixo daquele templo seguro. Eles olhavam para as colunas e falavam: é firme, está na igreja todo dia, é firme, não cai,
está trabalhando, está fazendo, está buscando prover de meio-dia, nas vendas, nisso, naquilo, é firme, não cai. Eu vou ficar aí. Não vou sair desse templo porque essas colunas transmitem segurança. Porém, por falta de consideração, por falta daquilo que era para ter acontecido e não foi, não se lembrou, não deu valor, não ergueu a voz, então aquele templo, as colunas, veio abaixo. E hoje resta uma indagação. Mas você prometeu, você falou, você disse, quando tu desceu as águas batismais, tu prometeu e falou e disse, eu sou fiel. Fiel a Jesus Cristo. Não a um ministério, não a uma igreja, a uma congregação. Respeitamos o ministério, a congregação, respeitamos, sim, mas o ministério ele vai mudando dia após dia e é comandado por homens que podem se corromper, podem, não que tão corrupto, mas podem. E a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Então, quando desceu as águas batismal, falou, sim, eu sou fiel, eu sou justo. Mas a Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário. Então, ninguém jurou, prometeu, confessou publicamente que ia ser fiel a um ministério que hoje, amanhã, vai caminhando e tem mudanças no decorrer da história. Mas as colunas caíram, o templo ficou em ruína, matou muita gente ficou ferida, e os outros correram. Falaram assim, não tem estrutura, não tem segurança, pode cair a qualquer momento, está caindo, fujam! E correram. Mas se a visão for aberta, pode firmar as colunas novamente. As colunas podem ser reedificadas novamente e as pessoas possam se encorajar e ficar novamente debaixo do templo, não sentir medo, e eles ficam lá dentro do templo, da construção, seguramente. Agora eu pergunto àqueles que receberam honra, onde estão? Colocaram o peso debaixo do ombro ou não? Me parece que não, né? Receberam honra, foram honrados, mas carregar o peso nem sequer com um dedo quer carregar, mas a honra quer. E aqueles que ponharam o ombro, que trabalharam, não tiveram valor, não tiveram consideração. Então fica uma indagação. Seja fiel a Cristo Jesus, porque Ele não muda. Ele é o nosso Rei e tem cuidado de todos. Amém. Glórias a Deus.